Fala galera, aqui na área, sua professora de Química chegando para te ajudar a revisar essa matéria tão linda, maravilhosa. Hoje a gente vai fazer uma questão do SSA2 de Química, uma questão da parte de estequiometria com gases. Simbora comigo? Bom, galerinha, a questão dizia assim, ó, um protótipo de airbag tem volume de 20 litros e deverá ser preenchido com nitrogênio gasoso a uma pressão de 1,5 atm e 27 graus Celsius. Então, vamos lá destacar o que é importante. Ele diz que esse airbag, né, esse balão, vai ter um volume de 20 litros e ele vai ser preenchido com nitrogênio gasoso, ou seja, N2, né? Estão lembrados que o gás nitrogênio, o nitrogênio gasoso é o N2. A uma pressão de 1,5 atm e 27 graus Celsius. Repara, gente, que ele está dizendo o volume desse gás a pressão de 1,5 atm e a uma temperatura de 27 graus Celsius. Isso é super importante, gente. Por quê? Porque quando a gente fala de gás, o volume que uma determinada massa gasosa ocupa depende da pressão e da temperatura, né, que esse gás está submetido. Ou seja, se a gente mudasse a pressão e a temperatura para essa mesma quantidade de gás, a gente teria um volume diferente. É por isso que é importante a gente anotar assim, ó, que a gente quer um volume de gás nitrogênio de 20 litros quando estivermos a uma pressão de 1,5 atm e a uma temperatura de 27 graus Celsius. Gente, eu já aproveito aqui para dar um alerta. Toma muito, muito, muito cuidado. Todas as vezes que a gente está trabalhando com os gases, a gente só usa a temperatura em Kelvin, a temperatura absoluta. Então, ó, tu já aproveita, já muda essa temperatura aqui de graus Celsius para Kelvin para não ter erro na questão, belezinha? Combinado desse jeito, nunca esqueçam isso. Todas as contas que vocês fizerem em gases, a gente vai usar a temperatura absoluta. E aí, usar essa temperatura absoluta é o seguinte, ó, para quem não lembra, a temperatura em Kelvin é a soma da temperatura em graus Celsius com 273. E, gente, 27 graus Celsius é o número mágico, é o que mais cai. É lindo quando cai, você chega a se treme de felicidade, dá vontade de ajoelhar lá na prova e agradecer a Deus por cair essa temperatura linda. Por quê? Porque, vê, quando a gente somar aqui 27 com 273, vai dar um valor redondo, lindo e maravilhoso de 300 Kelvin. Então, anota aí, ó. 300 Kelvin. Massinha? Bom, então, gente, vê, a gente precisa de 20 litros de nitrogênio gasoso a 1,5 atm e 300 Kelvin, combinadinho? Aí, olha lá o próximo, né, o que é que ele diz mais na questão. Aí vem a pergunta, quantos gramas de azida de sódio devem ser decompostos sabendo que essa reação forma sódio metálico e gás nitrogênio? Então, você pensa, pô, a gente quer produzir 20 litros de nitrogênio. Só que a questão está me perguntando, olha só, quantos gramas de azida de sódio, que é o NaN3, devem ser decompostos para a gente conseguir produzir essa quantidade de gás nitrogênio que a gente precisa. Galerinha, queria que vocês guardassem uma coisa super importante. Para qualquer questão, quando ele te der a quantidade de uma determinada substância e te pedir a quantidade de outra substância, ou seja, quando estiver relacionando uma substância com a outra, ele te der a quantidade de uma e perguntar qual é a quantidade de outra, ou que precisa para reagir com aquela que ele deu, ou que vai ser formada a partir da quantidade daquele que ele deu. Enfim, todas as vezes que for para a gente relacionar uma substância com a outra, é uma questão de estequiometria. E a gente vai fazer essa relação dessas duas substâncias a partir da reação química. Então, a gente precisa da reação para poder relacionar a quantidade de nitrogênio com a quantidade de azida de sódio, NaN3. Só quem vai me dar essa relação é a reação química balanceada. Então, galerinha, guarda isso na cabeça. Todas as vezes que a gente tiver a quantidade de uma substância e quiser descobrir a quantidade de outra, vai ser por estequiometria, combinado? E para resolver estequiometria, você precisa ter a equação química, né, da reação e a equação devidamente balanceada. Repara que nessa questão, ele não deu realmente escrita, já não deu lá de boa, assim, né, a equação prontinha. Só que ele disse pra gente como é que acontecia essa reação. Repara bem as informações que ele nos forneceu na questão. Tem assim, ó, quantos gramas de azida de sódio devem ser decompostos? Ou seja, essa azida de sódio vai sofrer uma decomposição, porque ele pergunta quantos gramas dela devem ser decompostos, sabendo que a reação forma sódio metálico e gás nitrogênio. Então, gente, saca comigo, a reação vai ser a decomposição do NaN3, você já sai montando aqui, ó. NaN3, ele vai sofrer uma decomposição, ou seja, vai se quebrar, beleza? A reação que a gente chama de análise ou decomposição é a reação em que há uma quebra da substância e uma substância vai se quebrar, digamos assim, em mais de uma. Tipo, o NaN3 nessa questão, ele vai sofrer uma decomposição e ele diz que essa reação vai formar sódio metálico, que é apenas Na, beleza? E vai formar o gás nitrogênio. Ok? Gente, essa reação, inclusive, cai muito também nas questões de cinética química, porque é uma reação que precisa acontecer muito, 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 muito rápido, em fração de segundo. Por quê?
Porque essa reação é aquela que vai produzir o nitrogênio gasoso para inflar o balão do airbag em um acidente, né, de automóvel. Então, o balão que está lá dentro do automóvel, ele precisa inflar muito rápido no momento da colisão. E aí, para proteger, né, o motorista e os passageiros, enfim, aquele balão precisa inflar instantaneamente. E aí, essa reação é muito rápida, e aí, muitas vezes ela é cobrada na parte de cinética química também. Mas, enfim, tá aí a reação pra gente. Mas, ó, vocês sabem disso, eu vivo repetindo. Uma equação química, ela só presta para alguma coisa se ela tiver o quê? Vai. Eu tô sentindo que eu tô ouvindo vocês falando. Exatamente. Ela só presta se estiver balanceada. Gente, se ela não tiver balanceada, ela não serve de porcaria nenhuma, tá certo? Ela não vai servir para nada. Por isso que, quando você tem uma questão que olha lá a reação química que ele forneceu a equação da reação, a primeira coisa que você vai conferir é se ela está balanceada. Por quê? Se ela não tiver, você vai ter que balancear para resolver a questão. E quando é você que está montando a reação, você monta a reação e aproveita o embalo, vai lá e tchuf, já faz o balanceamento e depois é só correr pro abraço para poder resolver a questão direitinho, porque se não tiver balanceada, tudo que tu resolver lá vai estar tudo errado, só vai estar gastando energia e não vai servir de nada. Então, não esqueçam, pelo amor de Deus, ó, tem que balancear sempre. Eu vou botar aqui, ó, bem grande, para ninguém esquecer. Tem que balancear. Gente, se não balancear, não serve de nada. Vai ser trabalho perdido. Então, ó, duvido vocês esquecerem agora. Eu quero ouvir vocês. Quero ver vocês ouvindo minha voz na hora da prova lá, lembrando que tem que balancear. Combinado? Esse é um acordo da gente, hein? Fica entre nós. Bom, vamos lá. Aí tá a reação, a gente agora vai balancear, belezinha? Gente, para balancear essa aí tá bem tranquilo. Repara que tem 2 nitrogênios aqui e 3 aqui, né, como índice nessas duas substâncias. A gente pode fazer uma troquinha aqui e botar 2 para ficar 2 vezes 3, 6 nitrogênios. E aqui, ó, 3 vezes 2, 6 nitrogênios. O sódio, aqui eu tenho 2 sódios do lado dos reagentes, preciso ter 2 sódios no lado dos produtos. Fechado, tá aí balanceada a nossa reação linda, perfeita e maravilhosa. Show de bola. Agora vamos lá. Gente, toda vez que nós estivermos trabalhando com estequiometria, a gente vai. O primeiro passo é ter a reação, né? Se a questão não der a reação, você vai montar a reação, depois você vai balancear a reação, e depois você vai separar em 2 substâncias, né? Na maioria das vezes, as questões de estequiometria vão trabalhar com 2 substâncias, uma que é o dado e a outra que é a pergunta. Então a gente vai separar quais são essas 2 substâncias e a gente vai escrever lá embaixo delas se a gente vai trabalhar com ela em mol, em massa, em molécula, em volume, enfim, você vai escrever lá com que unidade vai trabalhar, beleza? Aí, ó, eu perguntei assim, né? Quantos gramas de azida de sódio devem ser decompostos? Gente, a azida de sódio é o NaN3 que eu disse, e aí eu tô perguntando quantos gramas. Então a gente vai trabalhar com essa substância aqui em massa, beleza? Só que, ó, quantos gramas dela devem ser decompostos para produzir aquela quantidade de nitrogênio gasoso que a gente precisava, né? Que eram 20 litros do nitrogênio gasoso. Então a gente vai separar o nitrogênio gasoso que está aqui e vai escrever aqui embaixo que nós queremos ele em volume, combinado? Bom, tá aí nossa questão bem bonitinha. Agora, gente, vê só. A partir do momento que a gente vê que está trabalhando com um gás, feito nitrogênio gasoso, e a gente vai trabalhar com o volume desse gás, a gente diz que é uma questão que está trabalhando com estequiometria com gases, é uma estequiometria que envolve gás. Basicamente, existem 2 tipos de estequiometria com gases, quando está na SNTP e quando não está na SNTP. Quando está na SNTP, é lindo, 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 porque você resolve bem de boinha. Eu vou botar aqui, ó, o volume molar de qualquer gás, qualquer gás, nas CNTP, lembrando, gente, que CNTP são as condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm. Quando a gente tiver a 0 graus Celsius e 1 atm, o volume molar de qualquer gás, pode ser N2, H2, O2, enfim, qualquer gás. Se eu tiver um gás e ele tiver na CNTP, o volume molar desse gás o volume molar de qualquer gás na CNTP é volume molar igual a 22,4 litros por cada mol. Gente, quer dizer que se você tiver 1 mol de qualquer gás e ele tiver na CNTP a 0 graus Celsius atm, 1 mol daquele gás vai ocupar 22,4 litros. Quando a gente está na CNTP, facilita bastante a conta, porque você já sabe que cada 1 mol do gás ocupa 22,4 litros. Você já sabe essa informação direta. Agora, quando não tiver na CNTP, digamos que você vai ter um passo a mais na questão, que é justamente para você calcular esse volume molar. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, ó, repara que essa questão envolvia 20 litros do nitrogênio, que é um gás, e a gente não estava na CNTP, porque a gente estava a 1,5 atm e 27 graus Celsius. CNTP são 0 graus Celsius e 1 atm. Então, como a gente não está na CNTP, a gente vai fazer o cálculo desse volume molar. Então, percebem a diferença? Se tivesse na CNTP, eu já saberia o volume molar, não precisaria fazer o cálculo. Quando não está na CNTP, eu preciso fazer o cálculo desse volume molar. E aí, vou botar aqui, ó, de ladinho, para a gente não esquecer. Cálculo do volume molar do gás A
27 graus Celsius, que a gente já sabe que é 300 Kelvin, né, que a gente já mudou, e 1,5 atm. Ah, Quinha, é muito chato isso. Como é que eu vou fazer o cálculo desse valor molar? Gente, é muito simples. Vê, quando a gente fala em gás, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a primeira coisa que você tem que relacionar para gás, sempre na sua cabecinha, falou em gás, numa questão, você vai pensar logo no bom e velho PV igual a nRT, a velha equação de Clapeyron. Essa equação você vai usar quase sempre nas questões que envolvem os gases. Então, primeira coisa que você tem que pensar, falou em gás, é lembrar dessa danada, porque muito provavelmente você vai utilizar. Não é sempre que você vai utilizar, mas é bom você ter sempre em mente essa equaçãozinha, né? O por você nunca rezei tanto, para votar não rasgue o título, enfim, entre tantos outros bizus que eu já falei para vocês, para se lembrarem dessa frase, é o PV igual a nRT, por você nunca rezei tanto, para votar não rasgue o título, Padre Velho não reza o texto, tem tantas outras, acho que você lembra das que eu falei já. Então, enfim, o importante é que você lembre quando nada, PV igual a nRT, né? É fácil, é simples, então lembrou dela, vamos embora aplicar. Gente, nós vamos precisar calcular o volume molar. O que é o volume molar? O que quer dizer volume molar? Poxa, gente, é bem simples, olha o nome, volume molar. É o volume de 1 mol. Simbora fazer continha, então, para calcular esse volume molar. A gente quer calcular o volume molar a 1,5 atm. Então, tu vai vir aqui, ó, 1,5 vezes o volume, que é o que a gente quer saber, igual a N, que é o número de mols. Gente, a gente quer calcular o volume molar, o volume de 1 mol. Então, onde tem esse N aqui, toda vez que você quiser calcular o volume molar, nesse N você vai colocar apenas 1 mol, porque você quer calcular o volume de 1 mol. R é a constante universal dos gases. Esse R foi fornecido aqui. Vê que lindo, R0082, beleza? Então, vamos embora trabalhar com esse R de 0,082. Aí vem aqui, ó, 0,082. Muito massinha. Vezes a temperatura, que tem que ser em Kelvin. Temperatura em Kelvin, ó, pá, 300 Kelvin. Show de bola. Ó, não sei se vocês lembram, mas essa continha aqui, 0,082 vezes 300, a gente usa bastante. Essa continha dá 24,6. Então, a gente pode fazer aqui 1,5 vezes V igual a 24,6. Ou, ainda, se você quiser, nessa questão vai ficar bem mais fácil, você anda duas casinhas aqui para a direita, 1 a 2, ficaria 8,2 vezes 10 a menos 2. Aqui você volta duas casas, daria 3 vezes 10 ao quadrado. Você corta 10 ao quadrado com 10 a menos 2, né? Porque quando você multiplicar 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado, repete a base, somos expoentes. Menos 2 com mais 2 daria 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, dá pra gente cortar direto. E aí, você corta aqui agora, ó, simplifica. 3 por 1,5 vai dar 2. Resultado, quem vai ser o volume? 8,2 vezes 2, que dá exatamente 16,4 litros. Só que, estão lembrados que no número de mols a gente colocou apenas 1 mol? Então, são 16,4 litros para 1 mol do gás, né? 16,4 litros por mol do gás. Se você tiver mais de 1 mol, você vai pegar o seguinte, se eu tiver 2 mols, você vai fazer 16,4 vezes 2. Se você tiver 3 mols do gás, vai fazer 16,4 vezes 3, e assim sucessivamente, beleza? Então, gente, o cálculo do volume molar do gás fora da SNTP é bem simples, é só usar o PV igual a nRT, você vai colocar lá no P a pressão que você está trabalhando, no T a temperatura que você está trabalhando. R é a constante universal dos gases, né, 0,082 atm vezes efeito por mol Kelvin, e N vai ser o número de mols, que como você está calculando o volume molar, é o volume de 1 mol, então N você põe 1 mol. Massinha? Pronto, achamos o volume molar, a partir de agora a questão fica igual a quando a gente resolve contar na SNTP, igual a questão normal, como qualquer outra de estequiometria, vai direto. Separei as duas substâncias, a gente já tinha separado, N e N3 a gente quer trabalhar em massa e o N2 a gente quer trabalhar em volume. Agora a gente coloca a proporção entre eles. Repara que cada 2 mols de NaN3 conseguem produzir, né, quando reagem completamente, 3 mols de N2. Gente, essa é a nossa proporção molar nessa reação. Cada vez que 2 mols de NaN3 sofrerem a decomposição, vão produzir 3 mols de nitrogênio gasoso. Só que o NaN3 eu não quero trabalhar em mol, poxa, eu quero trabalhar com ele em massa. Como é que a gente faz para mudar uma substância de mol para massa? Gente, sempre que você quiser relacionar de mol para massa ou de massa para mol, você vai usar massa molar. Então aqui a gente precisa calcular a massa molar do NaN3, ó, cálculo da, precisava nem escrever isso, mas eu quero deixar tudo bonitinho para vocês. Cálculo da massa molar do NaN3. Como é que a gente faz esse cálculo? NaN3, a massa molar vai ser, de sódio a gente tem 1 mol, qual é a massa do sódio? 23. Nitrogênio a gente tem 3 mols, qual é a massa molar do nitrogênio? 14. 3 vezes 14 dá 42, mais 23 dá 65 gramas por cada mol. Quer dizer, cada 1 mol de NaN3 pesa 65 gramas. Como aqui a gente tinha 2 mols, eu vou colocar 2 vezes 65 gramas. Show de bola?
Vamos para o outro lado. Quando a gente tem essa quantidade de NN3 reagindo, que são 2 mols de NN3, eu só fiz mudar de mol para massa, correspondendo a 2 vezes 65 gramas, eu consigo produzir 3 mols de N2. Só que o N2 eu não quero trabalhar em mol, a gente quer trabalhar com ele em volume. A gente já sabe que nas condições de 1,5 atm e 27 graus Celsius, cada 1 mol do gás ocupa 16,4 litros, e a gente acabou de calcular isso. Como a gente tem 3 mols do gás, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 16,4 litros. Gente, repara que essa é a única diferença de quando está na CNTP. Se fosse na CNTP, a gente já saberia, né, previamente, que cada 1 mol ocupa 22,4 litros. Aí você ia pegar 3 mols vezes 22,4 litros. Aqui só mudou isso. Em vez de 22,4, ficou 16,4, porque a gente fez essa conta aqui do volume molar. Dá para entender isso direitinho? Então, 2 mols de NN3 são 2 vezes 65 gramas. Produzem 3 mols de N2, só que 3 mols de N2 em volume correspondem a 3 vezes 16,4 litros, né, quando a gente está a 27 graus Celsius atm. Agora vem a pergunta da questão. A pergunta da questão é: quantos gramas de azida de sódio devem ser decompostos? Então, tu tem que botar X aqui embaixo, ó, do azida de sódio, que é a quantidade dele que deve ser decomposto, para produzir aquele volume de nitrogênio. Qual é o volume mesmo de nitrogênio que a gente precisa? 20 litros. Aí tu põe aqui, ó, 20 litros. Gente, agora é resolver essa continha de padaria, essa continha final, para você fechar a questão e achar esse X. Esse X que você vai achar aqui já é a massa de NaN3, que quando sofre decomposição, produz 20 litros de N2 a 27 graus Celsius atm. Então, tu calcula esse X e corre para o abraço. Fazendo o cálculo desse X aqui, nessa regrinha de 3, você vai achar um X de aproximadamente 52,8 gramas, o que a gente encontra lá na letra C. Corre para o abraço, porque a resposta é essa. Gente, espero que tenha dado para revisar direitinho. Olha, se você gostou, se você curtiu a resolução, se deu para dar uma revisada legal, tanto na parte de estequiometria quanto na parte de gases, não esquece de deixar sua curtida, por favor, para ajudar esse canal a crescer. Divulga para os amigos que estão precisando, para revisar bastante também. Conhecimento não quer demais, né? Revisar, ajudar aí para vocês se darem bem no vestibular. Então é isso, contem comigo, em breve teremos mais. Um cheiro no coração e até a próxima. Tchau!